mastigado aí no chiclete. Nós oramos, fizemos uma oração, ungimos o chiclete, para que você seja abençoado na sua casa. Espero que você não tenha se precipitado, não é isso? Está tudo certo aí, irmãos? Ou precisamos orar por perdão? Brincadeiras à parte, o tema do culto desta noite fala sobre unidade, para que todos sejamos um. Meus irmãos, isso é plano de Deus, isso é missão de Deus. Às vezes nós temos uma compreensão errada de Deus e das Escrituras e chegamos a dizer que missão é algo criado ou algo moderno do Novo Testamento. Mas a teologia fala sobre a missão dele, a missão de Deus. Deus é um Deus missionário e um Deus vivo. Ele foi o primeiro missionário porque ele veio à terra e se apresentou a Adão e Eva todos os dias. Ele foi ao seu povo, à sua criação, para resgatar e ter intimidade com esse povo, gerar unidade. Contudo, Adão e Eva caíram, e Deus então, ele como agência missionária, ele convoca Abraão, e por isso nós vamos ler o texto dessa noite de Gênesis capítulo 12. Então você vê que missões não é algo do Novo Testamento, missões já está no Antigo Testamento. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão foi o primeiro missionário de Deus. E por que eu estou dizendo estas coisas? Porque os irmãos bem sabem, a nossa igreja é fruto de missões, é fruto de um Deus missionário, de um Deus que envia, chama homens, resgata homens. A nossa igreja é fruto de uma tragédia, não é isso? Devido à guerra, o nosso irmão coreano veio da Coreia do Sul, refugiado ao Brasil, e por algum motivo Deus o trouxe para terras muito distantes, e eles chegaram em Itaquaquecetuba. Tão difícil de se achar no mapa, apesar do nome ser enorme, mas o território ser pequeno e de pouca importância para o cenário nacional. Mas o Senhor, preocupado com você, preocupado comigo, com as nossas famílias, Deus chama um povo desesperado, que eles vieram ao Brasil em busca de esperança, e na verdade Deus nos usa para trazer esperança a nós. Essa é a história da nossa igreja. Isso nós precisamos resgatar a cada dia. Então nós não estamos em mais um culto, não estamos em um culto especial, nós estamos celebrando um Deus missionário, um Deus que tem uma missão, que tem um propósito para nós, e a cada ano que se passa, essa promessa, essa missão vem sendo cumprida. E é por isso, justamente por isso, que as portas do inferno não prevalecem sobre esta igreja. Porque quem a abriu foi o Senhor. O Senhor Jesus, os irmãos aqui mais antigos bem sabem, o Senhor Jesus bateu de porta em porta através dos missionários. Os cultos não começaram bonitos aqui nesse templo aqui, bonitinho. Começou de casa em casa, de portão em portão, de goteira em goteira. Porque eu já fui em culto que chovia mais dentro da nossa igreja do que fora dela. Mas nós estamos aqui celebrando 38 anos de história de um Deus que não parou a sua missão, e Ele não parará enquanto
alcançar todos os perdidos. Eu queria que você percebesse isso antes de louvar o Senhor. Louve o Senhor, porque você tem motivos para isso. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos motivo para isso. Eu escrevi uma postagem hoje pela manhã que não existe ninguém, irmãos, nesse bairro que não tenha sido de alguma forma impactado por essa igreja. Toda essa comunidade um dia passou por aqui, precisou de ajuda, de acolhimento, e essa igreja acolheu. Eles podem não estar aqui hoje celebrando os 38 anos, mas eles não podem negar que Deus bateu na porta do coração deles através dessa humilde igreja. E assim tem acontecido e continuará acontecendo, porque essa igreja não é minha, não é do pastor Flávio Nascimento, essa é a igreja de Deus. Amém. E Deus vai aonde Ele quer. Vamos ficar em pé, vamos orar. Então, quando nós pensamos para que todos sejamos essa unidade é possível, porque essa é a vontade de Deus. Quando olhamos para mim, para nós, achamos muito difícil, mas quando olhamos para Deus, tudo é possível. Vamos orar? Santo Deus, Deus bondoso, iniciamos esse culto, Senhor, agradecendo ao Senhor, Deus, por todos esses anos de história, por tudo que o Senhor tem feito e faz e fará no meio de nós. Continue usando esta igreja, Senhor. Continua manifestando o seu poder no meio da tua igreja. Usa, Senhor, a vida dos humildes pastores e pregadores desta casa. Cada irmão na diaconia, Senhor. Cada irmão na recepção. Cada irmão na escola bíblica dominical. Cada ministro seu, Senhor. Capacita. Usa-os, ó Deus, como instrumentos de louvor, de honra, de glória. Cada irmão que ministra a sua palavra nos seus trabalhos, nos seus afazeres, nos seus estudos, ó Deus, com seus vizinhos. Continua, Senhor, usando essa igreja como meio de graça, como meio de misericórdia, como meio, Senhor, de propagação de esperança e um mundo decaído e um mundo sem paz. Nós queremos te adorar, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Usa os seus ministros nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Marcha sobre a cidade, andar em unidade é melhor ser dois do que andar só. Cumprindo o chamado, corpo de Cristo perfeito e ajustado, é melhor serem dois do que andar só. Nenhuma ofensa será maior a decisão de amar e perdoar. Então todo mundo verá Cristo subir no Senhor do lugar, e a bandeira será Jesus, que morreu e venceu para sermos um. Nós sempre seremos um, nós sempre seremos um, nós sempre seremos um só povo de um único Deus. Nós sempre seremos nós sempre seremos nós sempre seremos um só povo de um único Deus. Todos juntos. Marcha sobre a cidade, andar em unidade é melhor ser dois do que andar só.
só povo de um único Deus. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Só povo de um único Deus. Caiam as barreiras das placas, das raças, das religiões. Caiam as barreiras das cores, das dores, das tribos e nações. Caiam as barreiras do pecado, da morte. Caiam os milhões, caiam as barreiras, caiam as barreiras. Caiam, caiam, caiam. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Só povo de um único Deus. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Só povo de um único Deus. Convido os irmãos a se sentarem por um instante. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica de conhecimentos gerais. Começando por língua portuguesa, que eu estou aqui para... Mas aí se fosse matemática também, chamava a Ingrid. Vamos lá. Estamos falando sobre unidade, um único corpo. Só que sabemos que para esse corpo funcionar, todas as partes são muito importantes. Então nós temos irmãos que trabalham nas áreas, nos ministérios específicos em nossa igreja. E nós vamos testar quem é que sabe o nome dessas equipes por trás de todo o trabalho. Ok? Então valendo para todo mundo, hein? Menos para os pastores, né? Que aí também vai pegar pesado, né? Dá uma chance para a galera que veio aqui, né? Quem sabe já veio da Páscoa, não ganhou um chocolate, a gente está pensando em tudo isso, todas as datas relacionadas, a gente pensa em tudo aqui. Parei de enrolar. Primeira pergunta é: quem são os irmãos responsáveis? Ah, tá bom, né? Os próprios irmãos também, ó. Por favor, isso não precisa ser dito, irmãos. Quem são os irmãos responsáveis pela tesouraria da nossa igreja local? Só a Yolanda não acertou? Quem chegar aqui primeiro fala. Já guarda que está me devendo. Segunda pergunta. Quem são os irmãos professores na escola dominical? Luana, Natan, Carifa. Quem chegar primeiro? Flávia, Luana, Vitória, Natan. Já acertou! Só os primos dominando. Foi combinado. Ainda bem que a nova geração está preparada, né, irmãos? Ó, assim, vamos agora dar uma chance para os irmãos mais velhos. Mudaram as regras, tá bom? Mudaram as regras. Última, hein? Última pergunta. Ou vocês mostraram, a gente continua. Ele falou que é até meia-noite hoje. Quem são os irmãos da diaconia? Ele sabe. E aí? Não. Mas pode, vai. Da diaconia. Eu vou falar a quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, não sei. Vem. Cara de diácono não tem.
Eu acho que é a irmã Neide. Acho que é a dona Eulina. Também acho que é a tia Adriana, mesmo não estando aqui. Acho que pode ser. Continua. Tá indo bem. Acho que pode ser Tá no a frio. irmã Ana, a irmã Aliceu. E a Karen. Falta dois? Falta três. A irmã Solange e o irmão Alexandre. Falta mais um. Meu Deus. Olha essa porta, olha essa porta. A irmã quando você. Pode dar dica. E é isso, irmãos. Agradeço a oportunidade. Quem é que tá faltando no louvor? Sucrilho. Tá trabalhando. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos passar para o momento dos dízimos das ofertas. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29. Crônicas, capítulo 29. Se não achou, ajuda o irmãozinho aí do lado. Amém? Todos encontraram? Iremos a partir do versículo 10. Diz assim: todos encontraram? A partir do versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem das tuas mãos. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. Como os nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sonda o coração e te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição, o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Esse é um texto muito conhecido, é o texto ao qual Davi já no... Irmãos, reverência. Esse é um texto muito conhecido, ao qual Davi, próximo ao fim do seu reinado, ele junta todos os tesouros com a assembleia, com a congregação, e ele faz essa oração. Davi, ele inicia sua oração louvando ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é reconhecer quem é o Deus, quem é o seu Deus. E quando ele reconhece o Senhor, ele bendiz: bendito seja o Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui
e faremos ao longo do culto. Tudo vem do Senhor, tudo está sobre Ele. Davi agradece e no final da sua oração ele diz para que Deus, ele diz bem claramente para que Deus mantenha o coração daqueles que ouviam essa oração, que ouviam esse momento, leal a Ele. Essa é a oração de Davi, essa é a minha oração, essa deve ser a nossa oração, de continuar ofertando os nossos recursos, mas antes de tudo, que o nosso coração seja leal ao Senhor. Amém? Senhor, nesse momento nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor, porque de fato Tu és bom. Desde a eternidade o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja, tem cuidado de cada irmão aqui, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque há 38 anos o Senhor tem estado conosco, nos momentos de dificuldade, nos momentos de paz, nos momentos de tristeza, em todos os momentos, Senhor, o Senhor tem estado conosco. Assim como Davi, Senhor, nós te pedimos, ajude-nos a mantermos o nosso coração leal ao Senhor. Ajude-nos a depositarmos os nossos corações diante do seu altar, diante do Senhor, e reconhecer e continuar reconhecendo ao Senhor. Nesse momento nós ofertamos, não apenas o nosso dinheiro, mas também as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto louvamos, irmãos podem dizimar e ofertar. Todos juntos, louvemos ao
em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jeová.
Podemos nos assentar. Diz o Saulo que está fazendo musculação, aí ele está se dispôs a ajudar a irmã. Amados, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa, a essa família, em nome de Jesus. Obrigado pela presença dos irmãos de Mogi, da igreja de Mogi. Obrigado pela presença dos irmãos e do seu pastor da igreja de Maragogi. E obrigado ao pastor Paulo, eu chamo ele de Pereira lá no trabalho, tá? E a sua esposa, a irmã, a irmã Sheila. Obrigado pela presença de vocês aqui também, tá? Irmãos, nós vamos ter uma atividade especial com as crianças. Eu queria... Quem são as crianças que têm 6 anos para baixo? 6 aninhos? 6 aninhos? Quem são as crianças que têm 6 anos? Se dirigem ali, ó. A tia Karen está esperando ali do lado da porta. Nós vamos ter agora o momento da palavra. Desde já queria convidar o pastor Paulo, por favor. Quando você entra lá na CPTM, é ele que fica lá por detrás das câmeras, olhando a cara dele. Te entregado. Tenho dito aqui na igreja que Deus abençoou o trabalho, e mais do que a bênção do trabalho, foi a bênção de fazer amizades, e amizades essas que edificam, que nos apoiam, que nos fortalecem. E o pastor Paulo foi um deles. A amizade que nós fizemos no nosso ambiente de trabalho, e a gente fica muito feliz quando a pessoa não fala quem ela é, mas a sua atitude entrega quem ela é, né? Ele foi um desses que foi reconhecido porque a sua postura, o seu jeito de falar e de se expressar revelavam às pessoas que ele era Pedro, discípulo de Jesus. E o Paulo foi um desses que a gente percebeu que tem algo diferente dele. Vai daqui, vai dali, conversa da família, conversa do trabalho. Eu sou cristão, eu também sou. E aí a amizade fica mais fortalecida ainda, né? A gente sabe que a gente partilha da mesma fé. Isso é de uma alegria tamanha quando a gente percebe que Deus faz a obra até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho. E para mim, o pastor Fábio, é uma satisfação enorme ter o pastor aqui conosco nessa noite. Tá bom? Deus abençoe e use a sua vida ricamente. Tá bom? Vamos orar por ele, amém? Deus abençoe ele, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, bendito seja o nome do Senhor pela vida do pastor Paulo, que está conosco aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, pela presença dele e pela presença da sua esposa. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida desse casal para guardar a vida deles, abençoá-los e continuar, ó Deus, a usá-los poderosamente na sua obra, Pai. Obrigado por essa amizade que o Senhor me deu, Pai. Bendito seja o teu nome. Obrigado por mais esse ano de vida a esta igreja. E queremos pedir que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deste pastor e que nesta hora, Senhor, ele seja um instrumento poderoso em suas mãos para o louvor da tua glória. Muito obrigado por tudo até aqui, Senhor.
Oramos em nome de Jesus. Amém. 5 minutos, eu ia chorar. Graça e paz a todos. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Motivo de muita alegria poder estar servindo ao Senhor Jesus e junto com os irmãos, uma igreja jovem, apesar que tem 35 anos no ministério, mas a gente vê a grande maioria jovem, porque deve ter a maioria aqui já menos de 90 anos, né? Então, a igreja jovem, eu fico feliz por esse desafio. Obrigado também pela confiança, porque hoje é muito importante essa disponibilidade, essa confiança, como ele já passou parte do meu currículo aqui, mas eu vou só fazer um complemento pessoal. Tem nada de importante na minha biografia, nada disso, né? Não sou pessoa de YouTube, nada disso, então esquece, né? Mas eu vou falar que é importante a igreja conhecer quem está vindo ao altar para compartilhar com vocês, é muito importante isso. Né? Então, como o Fábio já falou, a gente trabalha junto na mesma empresa. Estou casado há 26 anos, vou completar agora em dezembro, 26 anos, vou encerrar essa data, esse período. E há 28 anos que a gente está junto, a gente namorou por 2 anos, casamos no segundo ano. Temos 2 filhos, o Thiago com 24, completou agora, a Gabriela também com 15. 16 esse ano de julho, agora em mês de julho. Os 2 servem ao Senhor. A Gabriela toca o teclado. Paguei 1 ano de bateria para ela. E 1 semana ela aprendeu o teclado, agora é tecladista da igreja. Vai entender essas coisas. Somos uma igreja, irmãos. Também ela é vinculada com obras missionárias. A gente apoia o serviço de trabalho missionário muito importante no norte do país, no Pará e Santarém. Lá está o pastor Léo, pregando aos ribeirinhos, pregando com os irmãos que moram à beira do rio, dos Fitas, e está com a família dele, da vizinha, a esposa dele, passando assim, muitas vezes um aperto, em todos os sentidos, mas está lá, firme na obra do Senhor, a qual ele foi chamado. E também apoiamos uma obra que está começando esse ano em Sri Lanka, na Ásia, sul da Índia, próximo da Índia praticamente, com o pastor Márcio Sabino. O pastor Márcio ficou quase 6 anos em Moçambique, onde tive a oportunidade de conhecer 2 vezes. Também foi para um país chamado Suazilândia, que fica dentro do próprio país da África do Sul também. Conhecemos lá, tentamos um trabalho lá, não foi possível, não deu certo. E agora de Moçambique, ele está em Sri Lanka agora, também iniciando um novo trabalho lá. Lá não tem 1% de cristão, o restante é budista, ferrenho mesmo. Então, cristão lá, muito, mas muito difícil mesmo. Quando aparece, está não na praça pública, não nas ruas, não em placas, apresentando a igreja evangélica cristã naquele país, mas está dentro de casa, na sala, pregando com um grupo de irmãos, porque é assim o regimento lá. Existem países que a cultura religiosa fala mais alto que a própria lei civil, né? E Sri Lanka predomina também a força religiosa, ela é muito tradicionalmente forte. Também o pastor Vinícius, o destino dele era Bangladesh, também na Ásia, mas não foi possível por questão política, ele não conseguiu visto, então ele está na Tailândia agora, um trabalho lá apoiando Meninas dos Olhos de Deus. Também apoiamos junto com a MCM, uma agência missionária lá de Trindade, Goiás. Tem um projeto lá chamado Meninas dos Olhos de Deus. São meninas que são resgatadas da prostituição. São meninas que são resgatadas também que cedo, com 10 anos de idade, são prometidas a casamento pelos pais, que chama uma cultura isso lá. Então, Meninas dos Olhos de Deus tem um projeto de resgatar. Resgatam essas adolescentes, ainda jovens, claro, e passam para ela todo o ensinamento cristão, Jesus Cristo, salvação e assim por diante. Então, nós temos aí apoiando financeiramente, apoiando na comunhão e apoiando também nas intercessões esses trabalhos além da igreja local. Na igreja local nós somos uma igreja de mais ou menos 70 pessoas, passa disso. Tem os paraquedistas, quando o vento está fraco, cai lá no pátio da igreja e entra para dentro, né?
Quando o vento sopra para outro canto, vai cair lá em outras bandas, né? E tem os paraquedistas de plantão, né? Mas passamos de 70 pessoas, uma igreja mestra, também tem irmãos lá com 90 anos, irmãos com 89 anos, né? E assim por diante, e mescla também com alguns jovens, né? Mas é uma igreja também que estamos estamos preservando, mantendo o que Deus nos concedeu de presente, a unidade, a fé. E é justamente isso que eu quero, nesses minutos, compartilhar com os irmãos, se os irmãos me permitirem, terem paciência por alguns minutos, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria de compartilhar 2 textos com vocês. Amém? Maravilha, quem estava com sono aqui já despertou, né? A minha esposa também, a Sheila, ela é pastora da igreja, ela tem um trabalho muito mais pastoral do que eu, evidentemente. Pessoas criticam às vezes mulheres no ministério, né? Mas, enfim, respeitando qualquer tipo de atitude, decisão, mas ela é muito mais pastora do que eu. Ela chega junto, as pessoas conversam, está mais próxima, na verdade, do que eu. Eu estou junto, mas ela está mais próxima, está mais unida, praticamente no dia a dia de cada pessoa. Então, ela também está na caminhada com a gente. Temos excelentes, ótimos obreiros na igreja e vamos caminhando até que a nossa missão aqui na terra se encerre amando do nosso Pai, do nosso Deus, para louvor e glória do nome dele. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está registrado em Efésios. Capítulo 4, deixa aberto, Efésios capítulo 4. Pastor Fábio, muito obrigado pela hospitalidade, pela recepção, pela confiança. Parabéns pelo ministério, tá? Glória a Deus. Deixa aberto no Efésios capítulo 4, é o primeiro texto que nós vamos entender, através desse texto, o conceito e a prática da unidade. E, infelizmente, nos dias de hoje, quando a gente fala de alguns assuntos, abordamos algumas ideias, alguns temas bíblicos, e muitos delas soam genericamente, ou aos ouvidos de muitas pessoas nos dias de hoje, fica muito subjetivo, sem uma definição específica do que se trata. Por exemplo, quando a gente fala de comunhão, o que se trata de comunhão? Se não for especificamente na palavra de Deus, vai surgir várias ideias, várias opiniões. Se a gente falar sobre a renúncia, o que é a renúncia? Eu vou parar de beber, parar de fumar, ok? Vai muito mais do que isso, é mais além do que isso também, claro, isso faz parte. Então tem alguns temas importantes que hoje, para muitas pessoas, infelizmente, quase caiu no esquecimento, ou no interesse de buscar entender de fato o que significa. Ouve-se falar, eu ouço falar de unidade, eu ouço falar de comunhão, eu ouço falar de aliança, mas o que é realmente isso? Definitivamente o que se trata? Na prática, como funciona, a funcionalidade dela, o que é? E muitos não sabem, Então esses 2 textos, eu acho que não vou ter tempo aqui para falar tudo que a gente estudou, preparou também, claro, mas alguns pontos muito mais relevante e importante para a gente entender. Primeiramente, a gente precisa entender que a igreja ela tem aí uma representativa figurada em alguns pontos na Bíblia, principalmente do apóstolo Paulo, que ele adorava muito dar esse exemplo para ficar mais simples, para simplificar aonde ele queria alcançar o objetivo que ele queria alcançar o coração dos ouvintes, dos seus leitores, a igreja, a qual as cartas foram destinadas. E Paulo, quando ele se tratava de igreja,
ele falava da igreja num termo comparativo, por exemplo, com o corpo, a anatomia. Então ele entende aí, para tentar exemplificar, sobre os membros, ossos, pele, musculatura, funcionalidades, movimentos do corpo, a necessidade de nascimento, a necessidade de crescimento também. Esse crescimento também seja qualitativo, quantitativo, não importa, mas um processo, uma comparação que ele faz em relação à igreja com o corpo, a anatomia, para entender um pouco melhor. Até os dias de hoje funciona muito bem isso, numa didática, no ensinamento, uma sala de aula na igreja, por exemplo, para explicar o que você faz, qual é a sua função aqui, qual é a sua parte, a quem você pertence, a igreja, tá? O que é isso? As pessoas pensavam, como eu pensava também há muitos anos atrás, como eu vou completar 28 anos de cristão, de crente, convertido, estou há 14 anos mais ou menos já de pastor, né, Chico? 14 anos desde que o nosso pastor titular faleceu, e estou na igreja há 14 anos como pastor da igreja, e ao longo desse tempo todo a gente percebe que quanto mais a gente se aprofunda ou procura entender as coisas, estudar um pouco mais, a gente descobre que não sabe nada. A gente descobre que precisa aprender mais ainda. A gente pensa que é grande, mas na verdade a gente é pequeno, é criança ainda. A gente precisa crescer mais ainda, porque isso é bom. Eu entendi também que isso é bom, porque uma das coisas que eu mais gosto, fazendo parte da igreja, é de estudar. Não me considero um teólogo, nem quero ser chamado de um teólogo, mas eu gosto de entender as coisas pertinentes, que são importantes para o meu crescimento, aquilo que de fato me alimenta, e aquilo que de fato eu possa ser usado para também servir os outros. Então eu busco isso em Deus, eu busco entender. Então a cada época, a cada período, a cada momento, a cada leitura, a cada busca, a cada pesquisa, a gente descobre, não coisas novas, mas coisas que a gente não entendia, coisas que a gente não sabia de fato. Quantas razões, quantas verdades que eu achava que era isso, mas não, de fato não era. Opa, então não custa nada, vou mudar um botãozinho aqui, um seletor, eu vou de fato descobrir algo que eu achava que era verdade. De fato não. Isso estamos sujeitos. Então a igreja, ela na comparação como um corpo, ela é definida e simplificada nas partes de toda essa estrutura. Para os ouvintes, principalmente aos coríntios, apanharam bastante do apóstolo, para entender o que realmente é a igreja. Isso é importante para nós sabermos também qual a nossa funcionalidade aqui, depois do novo nascimento, de conhecer a Cristo, se converter, se arrepender dos nossos pecados. Qual que é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, de transformar o nosso caráter, o nosso ser? Isso é importante. Não é o fato de vir para a igreja e se tornar um admirador, espectador de culto, e ir embora para casa sem um propósito definido. Não, eu quero para o culto, eu quero para a igreja a cada dia que me for dada essa oportunidade, Senhor, porque eu quero ser transformado por Ti. Esse deve ser pelo menos a nossa ideia, nosso pensamento, a nossa fome. Mas infelizmente muitos buscam um lugar apenas ideal para estar no final de semana. Jesus não implantou aqui um local ideal para os seus discípulos ficarem. Jesus não ensinou seus discípulos, depois mais para frente, estabelecerem um canto, um local ideal para eles tocar um violãozinho lá, cantar uma harpa, um inário, alguma coisa. Não é para isso. O objetivo da igreja é ela se alimentar, estar alimentada, fortalecida e sair na força do poder de Deus lá fora, para o mundo também ter a mesma oportunidade de ouvir o que nós ouvimos, crer no que nós cremos, conhecer o verdadeiro amor que nós conhecemos hoje dia a dia da parte de Deus. Deixar todo o ressentimento, toda a sujeira que foi implantada em nós na vida, em toda a nossa vida e cultura humana, do ódio, do ressentimento, das mágoas, que o nosso coração fica muitas vezes enfadado, cheio disso. E somente a ação da palavra, que João fala, conhecendo a verdade, que é Jesus Cristo, ela vai nos libertando do quê? Do nosso próprio eu, do nosso próprio maior inimigo, que sou eu mesmo, que infelizmente, culturalmente, humanamente dizendo, não valia nada, sem antes conhecer Jesus. Agora conhecendo Jesus, fazendo parte da família de Deus, opa, que chamam de igreja, eu quero entender o que é isso. Então, simplificando lá, quando Paulo fala do corpo, ele fala, tem o dedinho, tem o dedão, tem o pescoço, tem a cabeça, tem a pele, tem os ossos, tem os músculos. Ele
fala de todas as partes principais, e ao mesmo tempo ele está entrando no conceito de unidade. Se qualquer parte do nosso corpo sofrer um ferimento, o corpo todo sente. Opa, já estou começando a entender o que é isso, o que é a igreja. Um outro exemplo também figurativo que ele fala é uma edificação. 1 Coríntios capítulo 3 ele fala, é semelhante a isso, nós somos semelhantes a isso, uma edificação está sendo construída, elevada acima de um fundamento. Em 1 Coríntios 3 fala, que fundamento é esse? Só é lançado uma vez, só foi uma única vez e suficiente, que é Jesus Cristo. Então a nossa vida hoje, ela, como Romanos capítulo 12 fala, ela é baseada, ela é alicerçada, não mais nos padrões do mundo. Antes, de 28 anos para trás, a minha vida era baseada aos padrões do mundo. O que é um padrão do mundo? De ruim que você possa imaginar. Todo pecado que eu achava que era bom, todos nós achávamos que era bom, era o meu padrão de vida, que eu estava alicerçado naquilo, minha concepção, a minha razão, minhas ideologias. É isso, eu tenho certeza que é isso. Nos dias de hoje, nem se fala, né? O errado é aplaudido, a maldade é bem-aventurada. Agora o que é verdade, é santo, isso está sendo até crime nos dias de hoje. Então, peraí, a Bíblia não muda, a palavra de Deus não mudou, graças a Deus. Então a gente precisa se firmar cada vez mais. Então quando ele fala de edificação, ele fala que nós estamos sendo construídos, edificados dia a dia, para que lá em Efésios, quando ele completa falando no capítulo 4 de Efésios, para que sejamos bem edificados, ajustados, conforme ao padrão de Cristo. Então quando ele usa a palavra edificação, a gente entende aí um ambiente, uma estrutura. Você já viu uma casa separada, os quartos separados no terreno, a cozinha construída lá no outro terreno, a sala lá no outro terreno da frente? Não. Quando fala de uma edificação, é uma edificação única, um ambiente interligado a outro ambiente. Eu tenho acesso a outro ambiente onde eu estou. Eu estou no quarto, eu vou para o banheiro, o acesso é fácil. Então quando ele usa a estrutura de edificação, o que estava representando também? A unidade disso, a interligação que existe, a facilidade de acesso. Então, meus queridos, a igreja é assim, facilitação para compreender a unidade, pelo poder de Deus, pelo amor. Então nós vamos compreender. Eu quero ler um texto aqui com vocês, Efésios capítulo 4, versículo 3 e 6, que diz, Efésios capítulo 4, versículo 3 e 6, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4, há somente um corpo no Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só que interessante esse primeiro texto aqui. O que eu quero trazer de relevante para vocês, simplesmente uma ação que Paulo, nesses 3 versículos, ele aponta e que muitas vezes passa desapercebidos por nós, porque quando subjetivamente olhando a palavra unidade, comunhão, aliança, muitas pessoas, a gente teve um acampamento no final de semana retrasada, foi muito bom, Deus trabalhou, operou no coração das pessoas, na comunhão, na unidade, foi muito bom mesmo, por causa da presença do Senhor. E fica uma coisa bastante inesquecível, né, durante muito tempo em nossa vida. E a gente de vez em quando também fazemos um trabalho voltado específico para as mulheres, a pastora Sheila dirige esse trabalho, cada 3 meses. Também a gente faz para homens, cada 3 meses. Fazemos de 4 em 4 meses a oficina de casais. Um amigo pastor nosso, lá de Campinas, lá da região de Santa Bárbara do Oeste, ministra para nós a cada 4 meses a oficina de casais, tem sido muito bom também. E de vez em quando, irmãos, a gente faz uma festa, um jantar, a gente faz um café, né? A gente prepara um acampamento,
final do ano a gente faz acampamento, a gente faz uma comunhão de um dia, aluga um sítio, um local para fazer uma festa, come um angu, uma couve, um torresmo, assa uma carne, faz qualquer coisa lá. Então a gente está junto, pelo menos a grande parte da igreja, estamos juntos. Aí se perguntar para alguma pessoa, o que é unidade para você? O que é comunhão? É isso, é tudo isso, é festa, é isso que a gente faz, acampamento. Tá. Mas se você for olhar para a Bíblia, não é exatamente isso. Isso até faz parte, isso vamos dizer que é um mecanismo, é um meio, é uma estratégia, vamos dizer assim. Mas, na verdade, a essência, o conceito da palavra em si, não é esse propósito, não é o seu objetivo. Primeira coisa que a gente precisa entender quando Paulo fala aqui aos Efésios, ele está dando um ensinamento, e Paulo é extremamente cauteloso, cuidadoso e incisivo quando ele escreve aos Romanos, até a Tito, a Filemon, ele nunca deixou de falar do conceito de unidade. Pode perceber, pode observar as suas leituras, Paulo sempre está enfatizando também, junto com os seus ensinamentos, o que ele aprendeu com o Senhor. Lá na ceia, quando ele ministra a ceia, ensina a ordem da ceia, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele fala, olha, vou passar para vocês, irmãos lá de Corinto, o que eu aprendi do Senhor. Ele começa dizendo assim, aquilo que eu aprendi do Senhor, também eu vou vos ensinar aí. Na noite que o Senhor foi traído, partiu o pão, tendo dado graça, repartiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Pegou o cálice e disse, todas as vezes que comer e beber, o cálice do Senhor, esse é o cálice da nova aliança, e assim por diante, fazer isso em memória de mim. Então, esse ensinamento lá em Coríntios, também Paulo mostra a questão da unidade, no momento da celebração, da ceia. Não é só aglomeração, fazer um churrasco, cada um come o que deve, bebe o que deve, e vai embora para casa, e o foco não foi alcançado, não foi passado o propósito daquela reunião de ceia, de comunhão. Então muitas pessoas saem com a barriga cheia, mas com o coração vazio. Então muitas festas, muitos encontros são bons, claro, mas não pode somente sair com a barriga cheia, tem que sair também edificado no Espírito, amém? Com a alma contentada no Senhor. Aí assim a gente começa a fazer valer as coisas. O que Paulo fala no versículo 3? Algumas versões a NVI está diferente, mas olha só aqui, diz assim, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra preservar, esta é a palavra que eu quero enfatizar e relevar para vocês aqui. Algumas versões está conservar, outras versões está manter, mas dá o mesmo sentido. Espera aí, então o que eu aprendo aqui nesse ensinamento do apóstolo Paulo? O que eu aprendo aqui na Bíblia? Sobre então a unidade do Espírito. Eu aprendo então que eu devo manter, conservar, preservar a minha ação. Pastor Paulo, qual que é a tua atribuição? É manter, é preservar. Gente, irmãos, eu só preservo, eu só mantenho, eu só conservo algo que eu tenho, algo que eu ganhei. Quando você ganha um presente, você conserva, preserva aquilo, você mantém aquilo, não é verdade? Então, o que nós aprendemos aqui? Nós vamos decorrer do versículo 4 em seguida também, que a unidade, esta unidade, nós entendemos que é um presente de Deus, é algo dado por Deus. Sabe, no momento em que Cristo entrou na tua vida, a unidade também faz parte disso, essa inserção. Entenda bem. Nós vamos para o segundo texto daqui a pouco, vocês vão entender um pouco melhor. Então, unidade, irmãos, não é algo que eu vou buscar construir através de eventos, através de trabalhos estratégicos,
são bons, como já falei, mas eu não busco isso. Eu tenho que entender que eu já recebi, porque vem de Deus isso. Deus nos concede uma dádiva, é como um dom. Deus nos concede esse presente na unidade que é estabelecida em minha vida, que eu tenho com Cristo. Você vai construindo Cristo aos pouquinhos na tua vida? Alguém aqui vai construindo Cristo aos pouquinhos na vida? Não. Eu quero só um pouquinho de Jesus hoje. Eu quero só um pouquinho de Jesus depois. Ou vai depender do meu humor, não é assim? Tem muitas pessoas que a vida espiritual dela é baseada no humor dela, no nível emocional dela. Então, quando ela está lá para baixo, ela não é crente, deixa de ser crente. Aí quando está lá em cima o humor dela, o ânimo dela, a vida emocional dela, ela dá pirueta na igreja. Então, não. Jesus, ele entra, o Espírito entra em nossas vidas. E como isso já faz parte dele, a unidade também entra na minha vida. Então eu preciso entender, eu entendendo que agora eu tenho esse presente, a unidade de Deus. O que Paulo ensina aos irmãos em Éfeso? Agora você tem que preservar o que ganhou, conservar, manter. De que forma? Relaxadamente? Não, diligentemente, esforçando, irmãos. É fácil manter isso? Nós vamos ver que não. Por isso que até escolhi um tema, o difícil caminho da unidade da igreja. É possível, como aqui está sendo possível, no dia a dia de cada um, é possível, mas é difícil. É fácil, diante desse mundo todo, desse sistema todo, que tenta nos oprimir, e tenta nos calar, e manter a comunhão no Espírito, a unidade no Espírito, com o Senhor, andar na contramão, o movimento, o trânsito, vir de lá para cá, e você, a igreja, andando na contramão, desviando. Vocês acham que é fácil manter uma unidade, uma conservação disso? Não é. Por isso que a palavra fala aqui, esforce, diligentemente, com todo o rigor, com todo o cuidado, com toda a prudência necessária. A igreja precisa prudentemente conservar e manter isso. E o que é isso? Essa unidade do Espírito, onde? No vínculo da paz. No vínculo da paz. Há somente um corpo, aí vem a reflexão toda, o entendimento todo da unidade toda. O corpo do Senhor, o seu batismo, um só Deus, uma só esperança, a vossa vocação, um só Senhor, uma só fé. E assim vem a conclusão disso. Mas entenda uma coisa, que eu quero deixar de relevante para vocês, para todos nós, a nossa atribuição. Eu me baseio aqui no ensinamento do apóstolo Paulo, da parte de Deus, que o meu papel como igreja, se eu quiser continuar na comunhão com o Senhor, há dois tipos de unidade, de comunhão, vertical e horizontal. Primeiramente, com Deus. Depois, a minha outra responsabilidade máxima é de manter a comunhão com você, um para com o outro. Se você olhar um para o outro, você acha que ele gosta de você? Se você olhar para uma pessoa que está ao seu lado, não for teu marido, tua esposa, teus filhos, se for irmão da igreja, de repente, sei lá, teve um desencontro aí de excesso de comunhão um tempo atrás, teve uma discussão, e você acha que ele gosta de você? Como será que nesse vínculo da paz, promovida pelo Senhor, o Espírito da igreja, como será que está o relacionamento no silêncio aí entre esse irmão e você, ou essa irmã e você? De repente, aparentemente, está bem, por dentro são raios e trovões que se cruzam os pensamentos. Irmão, você acha que é fácil? A comunhão com o Senhor, com os seus discípulos, não foi fácil também. Pedro, o próprio Judas que o traiu, não foi fácil. Depois mais de 120 também não foi fácil. O estabelecimento de toda a igreja, você acha que foi fácil? Não é, nem será até os dias de hoje. Não é fácil, porque cada um é uma pessoa diferente, DNA, uma digital diferente, pensamento diferente. Um gosta do azul, outro do amarelo.
não é corintiano, palmeirense. E aí, onde se não souber no Senhor como suportar e vencer essas divergências que faz parte do nosso convívio, vai ter guerra, vai ter problema. E nós não vamos conseguir conservar o que a palavra de Deus fala para a gente manter e conservar. Já começa com um problema horizontal entre as pessoas. E vocês pensam que esse problema não resolvido ou não quero resolver, não interfere em alguma coisa na comunhão com o Senhor? Na comunhão vertical? Ou vocês acham que Deus passa um pano? Perdão a expressão. De maneira alguma. O problema é tão grande que vai crescendo aquele monstro dentro de nós, a raiva vai aumentando, daqui a pouco o meu humor está lá embaixo, a flor da pele, eu não suporto ver aquela pessoa, onde ela estiver eu não quero estar. E aquilo vai crescendo, porque eu não quero resolver. Quando eu menos imaginar, eu penso que estou em comunhão com o Senhor, não estou. Já não adoro mais como devo adorar, já não louvo como é digno de louvor, já não leio mais a palavra, já não oro mais como deveria, começando a afetar a minha comunhão com o Senhor no Espírito. O problema entre nós. Então isso é o nosso dever, o nosso esforço diligentemente para conservar a unidade. Não é fácil. Então o presente dado de Deus à igreja, por causa da presença do próprio Senhor entre nós, amém? Entre nós, no meio de nós, esse vínculo que promove aí, então o resultado é a paz, mas é um resultado do nosso esforço diligentemente para manter e conservar então essa unidade. Eu estou querendo correr um pouquinho por causa do tempo, ela já está mostrando aí a língua para mim. Então eu quero que o segundo texto, irmãos, com vocês, está no João, Evangelho de João, capítulo 17. Nós vimos então que é o presente de Deus a unidade, sabendo que se nós não tomarmos cuidado, a gente pode perder. A unidade não é um objeto que nós alcançamos ou queremos construir ou inventar. É uma condição dada por Deus em Cristo, estando em Cristo. Amém? Torcedores, vou dar um exemplo, desculpa aí quem é torcedor, mas aqueles mais fanáticos, talvez você não seja, já está curado disso aí. Mas o torcedor, quando eles se juntam com pedaços de pau, madeiras, para atacar outro grupo de torcedores rivais, aquela unidade entre eles, aquela unificação entre eles, com só propósito de fazer burrice, todos, por causa de meia dúzia de líder lá, estão todos indo para o abismo, tanto aqui como de lá também, que vê o encontro. Não deixa de ser uma unidade, não deixa de ser um plano, um propósito único ali, quer fazer besteira, coisa ignorante, não dá para entender. A finalidade disso é sair machucado, até coisa pior, mas está lá, é o propósito daquele grupo. E aí a diferença, e é muito gritante, desse tipo de juntamento, desse tipo de coletividade ou de unificação deles com nós, igreja, é muito gritante. O nosso está vinculado ao amor. O resultado disso é a paz. Temos um outro, não é paulado na cabeça de ninguém. Então, se nós tivéssemos problemas com o outro, com o tempo, a gente vai conhecendo, entendendo a verdade da palavra, aquele ódio, aquele ressentimento vai ser tratado e curado. E daqui a pouco eu estou amando, eu decido amar, abraçar aquela pessoa, andar ao lado dela, porque eu estou vinculado, não no meu instinto corintiano ou palmeirense, ou seja qual for o time, ou um símbolo que não leva a nada, mas eu estou vinculado ao Espírito, a Deus, em Cristo, que isso promove dentro de mim paz, da parte de Deus. E toda aquela barreira, como cantamos na primeira música aqui,
toda a barreira, todo aquele obstáculo que existia, não existe mais. Porque é promovido aqui, através do nosso esforço, do nosso entendimento, essa unidade. É isso que Deus ensina. E João, parece até uma verdade paradoxal, né? Quando a gente faz a leitura dos dois textos. Mas em João capítulo 17, na oração sacerdotal, acho que acredito que a igreja conheça, é uma oração muito bonita da parte do Senhor, que, se a gente for dividir em 3 partes, nós entendemos ali que Jesus, no versículo 1 até o 5, Jesus ora por si, ora ao Pai por si próprio. Jesus ali, o homem orando por si próprio. Entenda que Jesus foi perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Mas do versículo 1 ao 5 ele ora por si próprio. Do 6 ao 19 ele ora por seus discípulos. Estavam sendo formados ali ao apóstolo, ao colegiado. E do versículo 20 em diante, me engano até o 26, acho que termina, ele ora para os que hão de vir fazer parte da família. Então ele ora por si, depois ele ora pelos discípulos, e depois, no versículo em diante, que nós vamos ler agora, no versículo 20 em diante, ele ora não somente para os seus discípulos, mas para todos os crentes que há de chegar, há de fazer parte da família. Olha só o que ele fala a partir do versículo 23, em João 17, versículo 23. João 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Olha o 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Só esse pequeno trecho, se você tiver interesse, lê todo o capítulo 17. Versículo 15, um pouquinho antes disso aqui, Jesus fala: Pai, na oração para os seus discípulos, eu sei que eles não são mais do mundo, eu não sou do mundo, eles também não são mais do mundo. Eu peço que não te tire deste mundo, mas os fortaleça. Se referindo aos seus discípulos, pedindo para que os fortaleça, para que venham a vencer o mundo. Meus queridos, nessa vida, como igreja, conservando a unidade, o vínculo da paz, mantendo a nossa vida cristã, não basta somente vencer no mundo, vencer na vida, mas para a igreja tem um desafio muito maior, que é vencer o mundo. Há uma grande diferença de vencer no mundo, estudando, trabalhando, se dando bem financeiramente. Estou vencendo na vida, estou progredindo, né? Economicamente, financeiramente, profissionalmente, estou vencendo na vida. Quem é o pai e a mãe que não se orgulha do filho? Meu filho venceu na vida, está vencendo na vida. É muito comum isso, uma alegria comum dos pais. Mas se tratando para a igreja tem um desafio ainda muito maior. Muito maior. Além de vencer também as etapas terrenas que nós precisamos trabalhar e estudar enquanto estivermos aqui, nos capacitar. Além disto, não se limita somente a nós, como aos que não faz parte da família, da unidade do Senhor. Tem que vencer o mundo. O que é o mundo?
O que é vencer o mundo? Vencer a toda a tentação. Vivemos hoje numa influência toda de sensualidade explícita. As nossas crianças, nossos filhos hoje podem pegar o celular, daqui a pouco aparece ali um link, alguma coisa para eles visualizarem qualquer coisa dessa, que é totalmente proibido a própria idade para o crente a qualquer idade, ainda mais para eles. Mas isso é tão explícito hoje, está na palma da mão, infelizmente. Fora as ideologias, que são as pressões que vêm contra a conservação, a preservação da família, dos seus vínculos familiares, dos seus valores familiares, estruturais, não querendo mudar as estruturas da família. Isso é uma pressão, isso a gente fala, opa, não é assim que foi feito. A natureza não é assim, está comum, mas isso não é natural. A natural está sendo e tentando distorcer a naturalidade das coisas. É ideologia. Tudo que foge de uma regra comum, natural, os princípios básicos, entra no conceito de ideológicos. Então o mundo está assim hoje, em todos os campos políticos, econômicos, sociais, familiares também, até religiosos. Pensa que não? Se a gente fugir um pouquinho aqui dos princípios básicos da Bíblia, a gente começa, eu acho que é assim. Eu acho que é dessa. Eu entendo que é assim, pastor, me desculpa aí, pastor Fábio. Mas se você não tiver uma base bíblica, é a sua ideologia. Você está criando. Ideologia é uma filosofia humana, uma ideia humana apenas. Essa é a pressão atual que a gente sofre hoje. Na Nicarágua, eu estava vendo um documentário que o presidente atual, uma formalização política, e casou na Igreja Católica para ficar bem visto pela população, para ter as suas reeleições, é o que está acontecendo, o doutor Ortega. E aí hoje a Igreja Católica decidiu se levantar contra a violência que acontece naquele país. Ele decretou o fechamento das igrejas. Ele se considerou católico, crente em Deus, mas politicamente. Conhecemos um imperador que fez isso na década do segundo século, né? Para ficar bem politicamente e com a sociedade. E aí ele fez da mesma forma. Agora hoje ele baniu os padres, os pastores lá, com as igrejas fechadas. Não podem pregar mais. E sob guardas policiais. Pressões, irmãos. Você acha que o Brasil está imune disso, do jeito que está indo as coisas? Misericórdia, de repente a gente não precisa ver isso, mas não está longe disso acontecer, infelizmente. Então vencer o mundo é a nossa atribuição, e é todo esse encalço que nos rodeia. Então, quando na oração sacerdotal, versículo 15, 17 e 15, Jesus fala assim, eu não estou orando para tirar isso do mundo, mas estou pedindo ao Senhor, a segunda oração, que os fortaleça para eles vencer, mesmo não sendo mais este mundo. Nós não somos mais dessa terra, amém? Nós não somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Nós temos que entender isso. Somos futuros moradores celestiais. Essa é a condição de Jesus, o Filho de Deus, morrer na cruz por mim e por você. Então Jesus ele começa dizendo, então no versículo 23, assim, Pai, como nós, Deus Pai, Deus Filho, estamos unidos, somos um só. Aqui Jesus fala da interligação, da unidade, da própria Trindade. É um único, uma essência única. Ele também fala assim também sejam eles. No versículo 23 ele começa a dizer, assim também sejam eles. Quando ele ora por todos, até aqueles que chegarão, façam parte dessa unidade, assim como eu e o Senhor somos, assim também eles sejam comigo e em ti. Vocês conseguem entender, irmãos? A estrutura de um só corpo, a estrutura de uma edificação única, interligação entre a unidade de um corpo. Como é importante a gente entender isso. Sim, muito mais do que uma festa, do que um encontro casual. Mas a gente precisa entender a essência que
nos foi dada, e é o nosso trabalho, nossa atribuição maior, responsabilidade máxima é conservar. Como que eu posso conservar isso que é tão difícil? Aí quando começa a falhar essa unidade, irmãos, eu não consigo entender, não consigo. Aí vem a velha prática de decidir no amor. Aí, irmãos, é o amor, é no amor, porque o amor não é a espera de uma decisão, de uma decisão emocional, um sentimento. Se eu estiver bem, eu vou amar. Com Deus não é assim. Com Deus o amor é decisão, é uma decisão. Se Jesus, o homem, Jesus se queria morrer na cruz, lembra da oração de Getsemane? Se for possível, Senhor, marca de mim esse cálice. Que Jesus, o homem, não queria sofrer lá não, mas tinha que cumprir as escrituras. Mas foi decisão de amor, foi uma decisão de amar. Romanos, Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, dizendo que Deus deu a prova de amor a cada um de nós, mesmo ainda nós sendo pecadores, dando o teu filho na cruz por nós. Ele deu, ele decidiu fazer isso. Igreja, nós não temos muita opção. Ou nós conservamos isso aqui, ou nós perdemos. E não adianta fazer festa, churrasco, encontros, se não tiver esse conceito, esse entendimento, no seu esforço diligentemente você manter a conservação, não vai resolver isso. A Bíblia nos ensina. Pastor, mas como? É difícil sim, mas como entender? Volta para Efésios capítulo, por favor, Efésios no capítulo 2, para a gente finalizar. Porém, num outro capítulo, mas é o mesmo livro de Efésios que nós lemos a primeira vez, as horas já se vão passando. Eu quero já concluir aqui. Mas como é tão difícil? É tão difícil, mas é possível. É possível. Porque não é com seu esforço somente, mas é Deus te capacita, te dá entendimento, vai curando, te libertando a cada dia, a cada momento. Há 28 anos, irmãos, eu estou aprendendo com o Senhor. E o que eu estou aprendendo com Ele? Que eu preciso decidir amar mais ainda a Deus, a servir com mais diligência ainda ao Senhor Jesus. Minha esposa sabe, poucas coisas hoje, poucas coisas me tiram do sério, né? Sabe disso? E eu tenho percebido, as pessoas falam, nossa, eu queria ser tão bem você, tão calmo, tão tranquilo. Eu estou me esforçando para isso, irmãos. Pensa que é fácil? Ah, pastor, você nunca teve vontade de grudar no pescoço? Não. Mas o que eu aprendi ao longo desses 28 anos é contar até 10. Senhor, me ajuda. Porque não vale a pena grudar o pescoço. Vou ferir, vou perder algo que o Senhor me deu. Eu vou conseguir conservar e manter. Olha só, o desafio que nós precisamos enfrentar. Efésios capítulo 2, versículo 14 em diante. Do desenvolvimento da salvação. Perdão. Efésios 2, 14 ao 22. Faz parte até da música que nós cantamos aqui, né? Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para o que, irmãos? A habitação de Deus no Espírito. Unidade é um propósito maior estabelecido de Deus aqui na terra, do teu filho, pela igreja hoje, na ação e no poder do Espírito Santo. O nosso papel, repito, é manter isso, é conservar isso, porque isso foi dado a nós, da parte de Deus. Você não precisa criar, descobrir nada, já está aí. Você só precisa aprender a manter. Nós só precisamos manter e conservar isso. Amém? Eu quero encerrar por aqui, me perdoe pelo horário, ok? Me permite fazer uma oração? Amém? A gente pode se colocar de pé, por gentileza? Eu falei, não dá para pregar, como disse o pastor, pregar a Bíblia inteira numa noite só. Muitas coisas que gostaria de falar e não é possível, mas em geral todos concordam que deveria e deve ter unidade na igreja, amém? Todos concordam com isso, ninguém é louco de falar não, sendo que é uma coisa de Deus, dada por Deus a nós. Então todos concordam que a igreja, irmãos, ela não é uma instituição de critério de caráter político, ela também não é uma instituição que rege, que é baseada conforme as leis civis. Não, a igreja não depende disso. Mas que ela talvez venha sofrer ataques externos, mas a igreja não depende disso. A unidade da igreja não depende disso. Simplesmente depende da unidade que temos vínculo entre nós com o Pai, com o Senhor, no Espírito. Esse esforço é nosso. Então quero orar junto com você, para que independentemente das diferenças, independentemente da cultura, dos gostos, dos tipos de pessoas, se não é possível abraçar, a Bíblia não fala para você andar abraçado com todo mundo, a Bíblia não fala para você sorrir para o seu inimigo, abraçar ele, mas pelo menos você deve o amor, você deve o amar. Senhor, abençoa, salva aquele bandido, salva aquele traficante, salva, Senhor, aquele assassino. Ele é uma pessoa muito má, ruim, mas é escravo do pecado, salva ele. Esse é o vínculo, essa é a unidade. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar todos os pecadores. A igreja não pode fazer diferente. Quanto mais entre nós, a família, nossa casa, o marido, a esposa, os filhos, mais que nossos olhos veem o marido abandonado, largado, preso ainda à rede do mundo do pecado, a esposa também, ou vemos os filhos, quantos pais choram porque os filhos estão nas drogas, nos vícios, nas bebidas alcoólicas, ou preso ainda na raiz da carnalidade do mundo, todo tipo de perversidade que existe hoje. E os nossos olhos mostram e chocam o nosso coração, entristecemos. Quantos pais não choram? Quantos filhos não choram por causa dos pais? Mas em Cristo, nós não podemos nos limitar no nosso olhar, nessa perspectiva humana. Nós precisamos, mesmo chorando, falar: Senhor, mas eu confio em Ti. Eu confio que é possível mudar essa realidade. Eu confio em Ti. É preservar e manter esse vínculo, a fé, o Espírito. É possível sim. E nós não podemos parar de orar. Então, da mesma maneira que nós intercedemos, oramos pela salvação da nossa casa, ou de alguém dela, oramos pela salvação da nossa cidade, da nossa sociedade brasileira, para que haja muitas conversões ao longo do tempo. Foi para isso que o Senhor estabeleceu. Jesus não somente orou por ele, nem somente pelos discípulos, mas ele orou para aqueles que viriam posteriormente. Possa ser integrado à família de Deus. Esse é o meu papel, esse é o teu dever também, de orar. Isso é a unidade da igreja. É possível ter unidade na igreja? Sim, nesse aspecto é possível sim. Amém? Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos. Não há palavra, Senhor, para aqui expressarmos a nossa gratidão a Ti. Até que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado de tal maneira que não tem explicação. E o amor, então, incompreensível, o amor que nos constrange. Muito obrigado, Senhor. Que todas as ministrações que vêm acontecendo ao longo desses meses, desse tema, é possível sim, a partir do momento que nós tiramos a ideologia humana, tiramos a razão humana e conceituamos aqui apenas o que está escrito na Tua palavra, que ela é nossa fonte. Entendemos, ó Deus, que é possível sim haver a unidade na igreja, entre nós, como um corpo, como uma edificação, como uma estrutura bem ajustada, para chegar à unidade, ao padrão do varão perfeito que é Cristo. Sim, todos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, fazendo também, Senhor, lembrança do Salmo 133, Senhor, aquele óleo que é derramado na cabeça do sumo sacerdote, desce a barba e toca nas vestes, essa ligação, Senhor, também, ó Deus, entendendo também, Senhor, a unidade que o Senhor nos apresenta, na unidade, Senhor, da pregação da palavra, como em Atos fala que todos se convertiam e parece uma só alma, um só coração. Assim, Deus, precisamos preservar e conservar. Obrigado, ó Deus, porque foge totalmente da nossa ideia, ó Deus, de estrutura humana. Mas é isso, Senhor, nos ajuda, Pai, a manter, Senhor, as diferenças. Senhor, nós não podemos andar ao lado, ter comunhão humana, mas, ó Deus, que possamos, ó, em amor, superar, ó Deus, todas as diferenças, em amor, para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, para que aqueles que venham depois entendam, para que aqueles que venham depois, ó Deus, compreendam, como o Senhor ensinou na oração sacerdotal, para que o mundo creia, e a fim de que o mundo saiba. Muito obrigado, Jesus, que o mundo creia, que o mundo saiba, através da igreja do Senhor nessa terra. Aleluia, muito obrigado, Jesus. Amém. Eu fui muito abençoado nessa palavra. Como o pastor falou, a gente sempre está aprendendo, né, pastor? A gente está no processo de aprendizado. E mais uma vez o Senhor me ensinou que a unidade da igreja é o propósito dele. Mas a responsabilidade de zelo dessa unidade é minha enquanto parte deste corpo. Amém? A responsabilidade de zelo da unidade é minha e sua, enquanto nós somos parte desse corpo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que nos dê sabedoria, para zelarmos, como foi bem ressaltado aqui à luz da palavra, nos esforçarmos por essa unidade, porque é por meio da unidade do corpo de Cristo que nós venceremos esse mundo, e Jesus vencerá esse mundo. Aliás, ele já venceu, né? Compete a nós vencer esse mundo. Amém, amados? Deus abençoe sua vida ricamente. Nós vamos orar agora, encerrando esse culto, né? Agradecendo mais uma vez pela vida do pastor Paulo, da pastora Sheila, que nos abençoaram com a sua presença. E logo mais nós teremos um período de confraternização. Foi preparado ali algo para os irmãos, tá? E aproveitemos esse momento para compartilhar, desfrutar da comunhão e da presença uns dos outros. Está tão difícil nos unirmos, né? Por conta da correria particular de cada um. E Deus nos deu a graça desse dia de podermos fazer isso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, bendito seja o Teu nome.
mais uma vez. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Paulo e da sua esposa, a pastora Sheila. Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa igreja. Bendito seja o teu nome, por mais esse 1 ano de existência nesse local. Pai querido e amado, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para cada dia zelarmos a unidade deste corpo local, com todo o nosso esforço, com toda a diligência necessária, Senhor, para o louvor da Tua glória, para que o mundo veja Cristo em nós, em nome de Jesus, Pai, eu te peço isso. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê paz durante todos esses dias, para que o mundo saiba que Ele é o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Assim nós terminamos. E a paz do Senhor vai para o seu irmão em nome de Jesus. Seu corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor.